Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, vamos avaliar uma fala do pastor Arilton Oliveira, juntamente com uma fala do Rodrigo Silva. Eu vou me aproveitar de alguns recortes feitos pelo Moisés Ian, é o canal dele no YouTube. Ele fez esses recortes e postou lá nos shorts do YouTube. A primeira fala do pastor Arilton, ele procura falar sobre a questão da besta, obrigando as pessoas, segundo a ideia, o entendimento adventista, a santificarem o domingo. E a Igreja Adventista afirma que quando a Igreja Católica, através da sua liderança maior, que é o Papa, promulgar um decreto obrigando todos os habitantes da terra a santificarem o domingo, quem desobedecer este decreto não poderá comprar nem vender, ou seja, será impedido de comprar e vender. Somente aqueles que santificarem o domingo, conforme o decreto papal, é que poderão comprar e vender. Aí o pastor Arilton diz que não sabe como que a besta impedirá as pessoas que não obedecerem ao seu decreto, impedirá essas pessoas de comprar e vender. Nisso a gente pode concordar, porque realmente a Bíblia não fala como, né? A Bíblia diz o que vai acontecer, mas não entra em detalhes. Olha, vai ser assim, assim, assado. Nesse ponto está tudo certo. Só que daí, pelo fato disso não ter sido mostrado, revelado, o modo como a besta impedirá aqueles que não a adorem de comprar ou vender, não significa que você possa fazer outras assunções, outras afirmações, que você possa cravar um postulado, que você possa construir uma pressuposição e ficar só na pressuposição e cravar isso como um dogma, como doutrina, como uma pedra angular do seu arcabouço dogmático, que é o que faz a Igreja Adventista. Vamos escutar primeiro o pastor Arilton Oliveira falando? Vamos lá então. Elas não terão autorização para comprar ou vender. O que vai ser essa autorização? Um código de barras, um cartão, um chip subcutâneo, íris do olho? Nós não sabemos, porque isso não está revelado. O que disserem a respeito disso é mera especulação, porque não está na revelação, não está na Bíblia. Mas o que vai acontecer é que as pessoas que aceitarem o domingo como dia santo, elas terão condições de comprar e vender. Como que isso vai ser identificado? Não está revelado. Pode ser um cartão, pode ser um CPF, pode ser um número, não sei o quê. Isso não importa. O que importa é que as pessoas só poderão comprar e vender, ou seja, exercer o livre comércio, se aceitarem a santidade do domingo. Amigos, é para isso que nós caminhamos. Afirmar algo que não está na Bíblia não é sinônimo perfeito de ser antibíblico. Antibíblico é o seguinte: a Bíblia fala que, vamos supor que a Bíblia falasse que Abraão tinha um camelo marrom quando entrou em Canaã. Vamos supor que a Bíblia falasse isso. E eu vou e afirmo, Abraão era cavalo quando entrou em Canaã. Aí eu estou indo contra a Bíblia, porque a Bíblia falou que era camelo, eu estou falando que é cavalo. Apenas uma ilustração. A Bíblia não fala nada disso, apenas uma ilustração. Se a Bíblia fala camelo, eu falo que é cavalo, aí eu estou indo contra a Bíblia. Agora, quando a Bíblia não fala nem uma coisa nem outra, e eu falo, Abraão chegou montado no seu animal em Canaã, eu não estou sendo necessariamente antibíblico. Eu posso estar fazendo uma declaração que não está na Bíblia, mas ela não está contradizendo nenhuma outra afirmação histórica que a Bíblia tenha feito. Então nós temos duas afirmações aqui. Uma feita pelo pastor Arilton Oliveira e a outra feita pelo Dr. Rodrigo Silva. O pastor Arilton trabalha a questão sob a égide da adoração à besta, né? Marca da besta, enfim. A proibição de se poder comprar ou vender, quem não tiver aí a marca da besta, quem não receber a marca da besta. Vamos direto ao ponto. A Igreja Adventista afirma que
a marca da besta, ela será concretizada naqueles que aceitam a santidade do domingo como dia santo, como dia a ser guardado. Pasmem os senhores. É isso que, em suma, é isso que a Igreja Adventista diz que vai acontecer. Ou seja, todas aquelas pessoas cristãs, crentes, que consideram o domingo como dia santo, dia a ser guardado, essas pessoas receberão uma marca da besta. E assim elas estarão livres para poder comprar ou vender. Agora, aquelas pessoas que continuarem observando o sábado, ou aquelas pessoas que virem a partir de então a guardar o sábado, observando o 7º dia da semana como dia santo, essas serão impedidas de comprar e vender. E aí ele fala que não sabe como, né? Que a besta irá impedir os guardadores do sábado de comprar e vender. Isso a Bíblia não revela, né? O que há são, realmente, é como ele diz, muitas especulações acerca disso, né? Como é que a besta irá impedir aqueles que não receberem a sua marca de comprar e vender, né? Então, a Igreja Adventista afirma isso desde os seus primórdios, ou seja, o que constituirá a marca da besta? No que constituirá a marca da besta? A guarda, a santidade do domingo, primeiro dia da semana. E o que será a marca de Deus, o sinal de Deus ou o selo de Deus? A guarda do sábado, 7º dia da semana. Então quer dizer que para as pessoas serem seladas agora, nos últimos dias, elas terão que, segundo o entendimento adventista, obrigatoriamente guardar o sábado, observar o 7º dia da semana. A igreja ela não é muito detalhista acerca de como as pessoas ao redor do mundo inteiro serão obrigadas a observar o domingo, a santificar o domingo, ao mesmo tempo em que ela também não entra em muitos detalhes acerca daquelas pessoas que irão guardar o 7º dia da semana, observar o 7º dia da semana e santificar o 7º dia da semana. Se é fora, se é dentro da Igreja Adventista. O que há são pressuposições que indicam que essas pessoas deverão estar dentro da Igreja Adventista. Deverão aceitar o chamado da Igreja Adventista para pertencerem ao seu hall de membros e aí passarem a guardar o sábado. E assim receberão o selo de Deus, guardando o sábado dentro da Igreja Adventista. Gente, assim como nós não podemos observar e cravar e colocar como pedra angular no sentido de firmar ali um dogma em cima de especulações, em cima daquilo que não está escrito, não foi revelado, assim como é perigoso fazer isso por um lado, e essa advertência do pastor Arilton está correta, a gente não deve fazer isso, né? A igreja, ela cai justamente nesse erro. Por quê? Porque afirmar que a guarda do sábado agora nos últimos dias constituirá o selo de Deus é algo que a Bíblia não revela, a Bíblia não expressa, a Bíblia não fala. A Bíblia em lugar nenhum diz que santificar o primeiro dia da semana constitui pecado. A Bíblia não diz isso. Assim como a Bíblia não fala que guardar o sábado será selo, o que seria entendido como uma condição de selamento e, consequentemente, de salvação, a guarda do sábado, a Bíblia também não fala que observar o domingo, guardar o domingo ou santificar o domingo, seja o sinal da besta. Então são duas pressuposições que a Igreja Adventista crava como pedra angular do seu arcabouço dogmático e teológico. Aí o Rodrigo Silva diz, olha, afirmar algo que não está na Bíblia não significa necessariamente ser antibíblico.
Eu concordo com ele, porque se você faz uma afirmação acerca de, como ele mesmo citou no seu exemplo, né? Utilizando-se do seu próprio exemplo. Não, Abraão entrou na cidade montado num camelo. Não, Abraão entrou na cidade montado num cavalo. Não, Abraão entrou na cidade montado num animal. Se a Bíblia diz Abraão entrou na cidade montado num animal, eu digo, Abraão entrou na cidade montado num camelo. Aí o outro diz, não, Abraão entrou montado num cavalo. Realmente isso não vai fazer diferença alguma. Isso não vai fazer diferença alguma, porque é algo trivial, é algo periférico. É algo que não afetará a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, o nosso entendimento de Evangelho da Graça. Agora, quando eu afirmo algo que vai comprometer o meu entendimento de Evangelho, algo que não está na Bíblia, e que vai comprometer o meu entendimento de Evangelho, aí sim eu estou sendo antibíblico. Aí sim eu estou sendo antibíblico. Por quê? Porque eu estou afirmando algo que vai de encontro ao entendimento, à mensagem do Evangelho expressa na Palavra de Deus. O Evangelho da graça de Jesus, conforme expresso na Palavra de Deus. Quando eu digo vai de encontro, eu não estou falando que vai ao encontro. É diferente. Ir de encontro é chocar. É chocar. Ir de encontro com alguma coisa é se chocar com essa coisa. Agora, ir ao encontro é simplesmente se harmonizar com essa coisa. Então, estou dizendo, repito, afirmar que algo não está na Bíblia não significa ser necessariamente antibíblico? Sim, quando se tratar de coisas periféricas, de coisas triviais, de coisas sem importância, coisas que não afetarão a minha relação com Deus, nem o meu entendimento daquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho. Aí sim. Agora, quando eu trago para o meu arcabouço, né, dogmático, teológico, algo que não está na Bíblia, e cravo isso como sendo uma doutrina, um dogma, uma afirmação tipo fundamental, como faz a Igreja Adventista acerca do sábado e acerca do domingo, aí sim eu estou sendo antibíblico. Vejam, quando eu afirmo que eu só receberei o selo de Deus agora nos últimos dias, se eu guardar o sábado, quais são as implicações disso? Não é preciso ir na Bíblia para você poder entender as implicações disso, não. Você simplesmente está deixando claro uma coisa, olha, o que Jesus fez na cruz não tem importância. O que ele fez na cruz não tem importância, porque só terá importância agora nos últimos dias, para os crentes que viverem nos últimos dias, especialmente quando a besta se manifestar. Guardar o sábado ou não guardar o sábado, eis a questão. Então quer dizer que não importa se eu entendi o que significa Evangelho da Graça ou não, o que importará, no final das contas, é eu guardar o sábado. O guardar o sábado, então, se torna condição para que eu seja selado e, consequentemente, seja salvo. É isso. Aí eu perguntaria para a teologia adventista, onde isso está expressado na Bíblia de forma clara? Porque coisas relacionadas à nossa salvação foram muito bem expressas na palavra de Deus. Eu não devo especular acerca daquilo que não está revelado dentro do escopo do plano da redenção. Eu não devo especular com isso. O plano da redenção foi muito bem delineado na palavra de Deus. O plano da redenção foi delineado. E olha, simplificado, o que é melhor. Simplificado. Quando eu digo simplificado, eu digo que Deus, ao invés de complicar as coisas, ele simplesmente simplificou as coisas. De tal modo que João, ao relatar as palavras de Jesus, diz claramente, olha, João 5:24, João diz, repercutindo a fala de Jesus, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Pronto, irmão. Pronto. Aí Paulo, corroborando o que Jesus disse em João,
Aqui em Romanos capítulo 10, ele diz, tentando descomplicar aquilo que os arminianos e pelagianos complicam, ele diz, olha, mas, Romanos 10, a partir do verso 6, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo aos mortos. Perceba que essas duas perguntas procuram identificar um agente que poderá subir ao céu para trazer do alto a Cristo, e o outro agente que descerá ao abismo para trazer de lá Cristo dos mortos. Ele procura identificar o agente. Quem poderá fazer isso para que a gente possa ser salvo? Quem? Essa é a pergunta. A pergunta procura identificar um suposto agente que poderia fazer essas duas coisas aqui. O verso 8 diz Paulo, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Palavra da fé. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Paulo fala aqui, no versículo 9, do efeito para a causa. Porque ele diz, olha, se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Senhor com a boca é o efeito de o quê? E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você não precisa tentar identificar um agente que supostamente possa ir ao céu e trazer do alto a Cristo. Não existe esse agente, é impossível alguém fazer isso. Até porque Cristo já veio. Assim como você não precisa identificar um agente que pudesse levantar Cristo do abismo dos mortos. Porque Cristo ressuscitou. Fazer isso também seria impossível. Então Paulo trata de coisas impossíveis para depois deixar claro o seguinte, olha, a Bíblia está descomplicando, irmão, se você confessar em sua boca, né? Como ele diz aqui no verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ele analisa, ele faz uma afirmação partindo-se do efeito para a causa. Agora, no verso 10, ele volta, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Coração aqui é mente. Com uma mente se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vejam como a Bíblia procura descomplicar as coisas. A Bíblia não complica. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Acabou. Por isso Paulo vai dizer lá na frente, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia descomplica isso. Então, o que é que nos garante a entrada no céu? É a guarda do sábado. A Bíblia deixa isso, pelo menos implícito, ou pelo menos um pouco evidenciado, porque muito não existe. Não deixa nada disso evidenciado. Tudo que a Igreja Adventista fala nesse sentido é preciso guardar o sábado para receber o selo de Deus, senão você não será selado e, consequentemente, você não será salvo. Quando a Igreja Adventista afirma isso, ela está fazendo uma afirmação com base nos seus pressupostos, nos seus achismos, está fazendo uma afirmação com base no que não está escrito. Está especulando. Trabalhando sobre algo sério, porque selamento e salvação implica em algo sério, trabalhando em cima de especulação, construindo uma suposta verdade em cima do nada. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia diz, olha, o que eu faço para ser salvo? Paulo respondendo ao carcereiro lá de Filipos, crê no Senhor Jesus, crê. Não é isso que está lá em Atos? Isso é difícil? Veja, difícil, eu diria impossível para a humanidade como coisa natural, como se partindo da própria carne. Mas quando Deus trabalha na pessoa, operando nela o novo nascimento, a pessoa crê. Ela quererá. Paulo então diz aqui, olha, no verso 30 e 31, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Olha
Olha como a Bíblia simplifica a coisa. Aí vem a igreja adventista e diz, bom, não é só isso aí, não. Não é só isso. Não é só isso. Não é só crer, porque senão seria bom demais, fácil demais. Então como que é? Tem que ser difícil demais, então? Quando Paulo está falando creia no Senhor Jesus, ele está pregando a palavra. Se essa pessoa que está ouvindo creia no Senhor Jesus, for um eleito, um escolhido de Deus, ela crerá. Aí alguém pode falar, aí você está forçando a barra. Forçando como, meu irmão? Forçando como se a Bíblia diz aqui, ó, em Atos 13:48. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra de Deus e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que crerá em Jesus quando ouvir a palavra da pregação? A palavra da fé? Todos que foram destinados para a vida eterna. Esses crerão. Esses crerão. Então, quando eu prego o evangelho para alguém que é um eleito, alguém que é um escolhido, se for o tempo dele, ele crerá, porque ele é bonzinho, ele possui uma capacidade intelectual maior do que outros para crer em Jesus? Não, é porque ele foi objeto da atuação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque fé é dom. Você não pode produzir fé em você mesmo. Ora, se fé é um dom, como é que eu posso produzir fé em mim mesmo ou através de mim mesmo? 1 Coríntios 12, versículos 8 e 9. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Quem é que realiza, quem é que produz fé em mim? O Espírito Santo. A Bíblia descomplica a coisa. Aí vem a igreja adventista, não, você tem que guardar o sábado, porque o sinal da besta será a guarda do domingo, e o selo de Deus será a guarda do sábado, e se você não guardar o sábado, você não será selado, consequentemente você estará perdido. Quando a igreja adventista faz esse tipo de afirmação, que é o que ela faz, né, e institui isso lá no seu arcabouço dogmático, como um dogma central, um fundamento teológico, ela está simplesmente trabalhando em cima de uma especulação. Ela está trabalhando em cima de uma pressuposição. Só isso. Nada está revelado nesse sentido. Nem que a guarda do sábado é selo, que será selo, que condicionará o selamento e a consequente salvação de alguém. A Bíblia não afirma isso. Assim como a Bíblia não afirma que santificar o domingo, guardar o domingo, seja a marca da besta. Isso são especulações. Então, quando eu trabalho em cima daquilo que a Bíblia não revela, no campo do plano da redenção, da salvação, aí sim, eu estou sendo antibíblico, senhor Rodrigo Silva. O senhor, quando fala para incautos, o senhor se apresenta como um ser sábio, inteligente, mestre. Cabeção, gênio. Você não é gênio coisíssima nenhuma. Você não é cabeção coisíssima nenhuma. E o pastor Arilton Oliveira é mais um pauzinho mandado dentro da igreja adventista. É mais um pauzinho mandado dentro da igreja adventista para fazer tais afirmações. E aí a gente observa aqui no YouTube, né, outros coitados, outros mentecaptos. Eu tenho que falar assim. Porque essa gente procura o quê? Conspurcar a revelação da palavra de Deus. Procura colocar em xeque um claro assim diz o Senhor. A igreja adventista me ensinou quando eu entrei nela em 1982, eu tinha apenas 18 anos. Ela me ensinou o seguinte, olha, nós adventistas só cremos num assim diz o Senhor. Se estiver escrito, né, dentro daquele que for considerado dogmático, central, pedra angular, a gente crê. Se não estiver escrito, a gente não crê. Que mentira, né, que vocês contaram para mim, né? Durante muitos anos eu acreditei nessa mentira. Durante muitos anos eu fui tolinho, ingênuozinho, pau mandado, né, massa de manobra, gado, me comportei como tudo isso aí. Tudo isso. E ao aceitar tudo isso, eu entrei em parafuso emocional, existencial e espiritual. E saí da igreja 2 vezes. Por conta disso. Mas espera lá. Tem alguma coisa errada com as afirmações da igreja adventista e as afirmações que a Bíblia faz no assunto, no escopo plano da redenção.
Evangelho. Tem alguma coisa errada. Alguém está errado nessa história. Alguém está errado. Só que eu não tinha conhecimento bíblico na época para poder, né, distinguir uma coisa da outra. E eu preferi durante muitos anos aceitar a palavra da igreja como sendo a palavra final, a autoridade. E é isso que acontece hoje com a membresia adventista. Incauta, ignorante quanto ao evangelho. A palavra da igreja é a autoridade final. É a mesma coisa que os católicos fazem. A mesma coisa que os católicos fazem. Os católicos afirmam claramente: fora da igreja não há salvação. E eles vão se comportar desse modo. Agora, a igreja adventista não. Ela é dissimulada porque ela não afirma isso. Fora da igreja não há salvação. Ela não afirma, mas na prática é o que ela propõe para o mundo. Fora da igreja adventista não há salvação. É isso. Na prática é isso que acontece. Aí eu fico vendo não, né? Só observando as pessoas fazerem citações, porque, olha, eu não tenho paciência para assistir mentecaptos falando daquilo que eles não sabem. Né? Eu não tenho paciência. Não tenho paciência para ficar assistindo mais. O meu tempo já é curto demais. Né? Eu tenho que trabalhar o que está na palavra de Deus. Aí alguém manda alguns vídeos para mim, as pessoas, meus irmãos que me acompanham aqui, PC, assiste esse trecho aqui, assiste esse recorte aqui, ouve isso aqui, ouve aquilo lá, leia esse artigo aqui, leia aquilo lá. Gente, todo santo dia eu recebo indicações de ouvir, de ler e de assistir algo para que eu possa objetar, para que eu possa combater. E outra, eu também não tenho paciência mais para ficar assistindo Leandro Quadro, Sérgio Monteiro, Michelson Borges, né? Aquele cérebro de feijão lá de Connecticut, esse mentecapto aqui de São Paulo, que já nem pastor é mais, é um mentecapto, né? É um corpo que tem cabeça, mas sem cérebro, é um descerebrado, é um coitado que fala a respeito do que não sabe. Aí eu oro a Deus para que Deus perdoe esse mentecapto aqui de São Paulo, de quem tomaram as suas credenciais. Eu oro a Deus para que perdoe ele, perdoe. Senhor, perdoe. Perdoe esse mentecapto porque ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está fazendo. Então não tem paciência mais para isso. Agora, eu já estou tranquilo em relação a isso aqui. Vocês acham mesmo que eu estou preocupado com as críticas e com as supostas objeções que eu estou recebendo? Eu não estou preocupado com isso, eu quero fazer o meu. Foi isso que Jesus mandou eu fazer. E me disse para mim através do Evangelho, né? Não estou falando que Jesus falou comigo, não é isso. Diz para mim através do Evangelho: olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Pronto. Agora eu vou brigar com isso? Agora eu vou querer evitar isso? Não vou, não. Não vou, não. Tanto é verdade que estou aqui dando a minha cara a tapa todo dia. Aí tem gente entrando no YouTube para me detonar o Rodrigo Custódio lá do Para Que Possamos, que está fazendo um trabalho extraordinário. O Wagner do canal Remanescente, que está fazendo um trabalho extraordinário. O Gleison Pércio, que tem um canal dele. O Comenali, que tem um canal dele. Né? Podem falar à vontade. Né? Esses dias eu estava ouvindo aqui um recorte do irmão Wagner, da sua entrevista com a irmã Lilian. E aí a irmã Lilian expôs as razões pelas quais ela deixou a igreja adventista. Ela rompeu com a igreja adventista. A irmã Lilian leu algumas coisas no livro de Gálatas que a deixaram impressionado. Vocês vejam como o trabalho do Espírito Santo é maravilhoso. A irmã Lilian falando, né, que leu algumas coisas no livro de Gálatas e ficou perplexa. Tipo assim, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o que a igreja adventista prega, pelo contrário, vai na contramão daquilo que a igreja prega. E ela, coitada, na época ingenuamente, né, escreveu uma cartinha, né, expressando todas as dúvidas e fazendo alguns questionamentos para um pastor aí de uma associação. Aí, dias depois, ela recebe uma resposta. Eu morri de rir. Ela falando isso para o Wagner, né, do Remanescente, concedendo essa entrevista para o Wagner. Eu morri de rir. Ela disse que recebeu a seguinte resposta do pastor. Dizendo o seguinte: minha irmã, não preocupa com Paulo em Gálatas não, porque ele estava
Ele estava meio desequilibrado emocionalmente falando, ele estava com muitos problemas emocionais, né? Então, não leva em consideração o que ele escreveu em Gálatas, não. Ele estava com problemas emocionais graves e sérios e aí ele andou escrevendo algumas bobagens aqui em Gálatas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não tive esse privilégio, né, de receber isso, de ouvir isso da boca de alguém, né? Não tive esse privilégio. Foi um privilégio, porque a irmã Lília teve de ouvir tal asneira. Não, é impressionante. Então quer dizer o seguinte, eu tenho que me livrar do livro de Gálatas. Aliás, não será só do livro de Gálatas que eu teria que me livrar, né? Se Paulo realmente estava com problemas emocionais graves, e foram esses problemas emocionais gravíssimos que fizeram com que ele produzisse coisas como ele expressou na Epístola aos Gálatas, ele também expressou em Romanos, ele também expressou em Colossenses, ele também expressou em Efésios, ele também expressou aos Filipenses. Vai ter que dispensar Paulo. A sugestão que eu faria, esse pastor é o seguinte, faz o seguinte, pega a sua Bíblia e todas as epístolas que levam o nome de Paulo, né? Carta de Paulo à igreja tal, arranca da sua Bíblia, aleja a sua Bíblia, né? Tira de lá, forme o seu próprio cânon, arranque os escritos de Paulo da sua Bíblia e durma tranquilo. Gente, a gente é obrigado a escutar essas coisas da igreja adventista. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não dá mesmo. Não dá. Nós estamos aqui trabalhando a palavra de Deus. A gente não, olha, aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade, a gente aceita. Eu não fico dando murro em ponta de faca. É como Jesus disse para Paulo lá, caminho de Damasco. Duro é recalcitrares contra os aguilhões, Paulo. Você está dando murro em ponta de faca, Paulo. Para com isso, meu filho. Aí Paulo em Gálatas diz, olha, o que eu recebi de revelação do Evangelho, não recebi de homem algum. Eu recebi do próprio Cristo. Aí vem um pastor adventista, um mequetrefe adventista, um Zé Ruela adventista, só porque está numa associação, é um departamental sei lá de quê, sei lá onde, e crava essa asneira. Imagina se você aplica esse princípio aí, esse princípio hermenêutico que ele indicou aí para a irmã Lilian, em relação a outros livros. Quer saber? Eu não entendi aqui Ezequiel, aí eu não entendi Moisés, aí eu vou arrancar esse povo da minha Bíblia. Eu vou formar meu próprio cânon. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Além de perigosa, a seita adventista do sétimo dia é uma piada. Além de perigosa, ela é uma piada. Ela é uma piada. É impressionante, né? Impressionante como pessoas inteligentes, pessoas boas, porque a igreja adventista está cheia dessas pessoas inteligentes de acordo com o mundo, pessoas boas, né? Que têm um bom coração. Impressionante como essas pessoas são facilmente enredadas, enganadas por essa gente, né? Eu estava vendo um recorte do Rodrigo Custódio, onde ele captou um trechinho de um sermão do Ayrton Keller, que é o presidente da divisão sul-americana, mandando os irmãos quebrarem as suas contas e viverem pela fé. Meu Deus do céu! Irmão, você não está devolvendo o dízimo, não fez pacto, não devolveu oferta, porque você está com medo de faltar o arroz com feijão na sua casa. Quebre a sua conta bancária, né? Entre em dívida, fique devendo, né? Entre em falência, decrete a sua falência e viva pela fé, irmão. Eu queria perguntar para o Ayrton Keller o seguinte, pastor, o senhor está quebrado? Ou é diferente com você porque você é pastor e presidente da toda poderosa divisão sul-americana? Você decretou a sua própria falência e vive pela fé?
Porque se você não fez isso, que moral você tem para pedir para os irmãos adventistas decretarem a sua própria falência financeira e viverem pela fé? Que moral que você tem, Ayrton Keller? Não, meu Deus do céu, é impressionante, gente. Não, o que eu ouço saindo da boca de pastores adventistas daria um stand-up para você rir até fazer a barriga doer. Se você bota 10 pastores adventistas num palco para falar sobre coisas que eles afirmam ser pedras fundamentais da dogmática adventista, você vai rir do começo ao fim do stand-up, né? O outro diz que o sábado não tem lógica. É como se fosse uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu Deus do céu! Ai, Jesus amado. E eu, tolinho eu fui, né? Durante 26 anos acreditando nesse povo. Meu Deus do céu, como é que eu fui tolo, ingênuo, imbecilóide, mentecapto, descerebrado, burro, ignorante durante 26 anos. Não foram durante 26 anos mesmos, porque os últimos 7 anos que eu passei dentro da Igreja Adventista já foram de muitas contestações, né? E o conteúdo dos meus sermões já indicava, né, o caminho. Mas eu passei muitos anos, 19 anos pelo menos, como um bobinho, um tolinho, um ingênuozinho, uma ovelhazinha muda que é levada para o matador em silêncio e tá rindo, né? Gente, pelo amor de Deus, acordem, acordem. A Igreja Adventista é uma seita perigosíssima, perigosíssima. E essa seita, a organização dessa seita, quando Deus estiver anunciando o juízo final, depois de tudo, esse juízo final que antecederá o lançamento no lago de fogo, vocês vão ver muitos pastores adventistas sendo lançados no lago de fogo. Não é só pastores de outras igrejas, não. Porque quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente está detonando só a Igreja Adventista e os seus erros. Não. Essas igrejas neopentecostais de hoje que vivem pedindo dinheiro, né, promulgando aí o tal do evangelho da prosperidade. Essas igrejas que fingem receber o dom do Espírito Santo e fingem falar em línguas. Vocês vão ver muitos desses lançados no lago de fogo, junto com uma turma grande de pastores adventistas do sétimo dia. Vocês vão ver. Muitos membros também da Igreja Adventista do sétimo dia sendo lançados no lago de fogo. Eu falo isso porque eu me sinto superior? Não. Eu não falo isso porque me sinto superior. Eu falo isso dando glória a Deus porque Deus me escolheu para que eu recebesse fé nele. Eu sou um bosta, mas eu sou um bosta que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Porque eu era melhor? Não, porque Deus me escolheu. Glória a Deus por isso, Ele me escolheu. Ele me escolheu. E através do Espírito Santo Ele operou algo chamado fé em mim, através do qual eu criei em Jesus. E hoje eu confesso com a minha boca que Jesus é meu Senhor. Eu não sou senhor de Jesus Cristo, não. Eu não fico disputando o senhorio com Cristo, não. Eu não sou senhor do meu destino. O senhor do meu destino é Jesus Cristo. Eu não creio em Jesus Cristo porque eu sou superior a alguém. Eu creio em Jesus Cristo porque Deus teve misericórdia de mim, um bosta como eu, um Zé Ruela como eu, um nada como eu. E Deus se dignou revelar seu Filho em mim, como disse Paulo, principal dos pecadores. Só isso, só isso. Vou ficando por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade, breve, muito, muito breve. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. É o que eu rogo sinceramente em nome de Jesus. Amém.